Olha, você que estava acompanhando aqui com a gente, todos esses prazos, essas datas, aí, as liberações para a campanha, sabe que a partir de amanhã, né, os candidatos já podem ir às ruas, podem divulgar seus números de campanha, fazer todo aquele serviço que a gente sabe está acostumado a ver de 2 em 2 anos. Só que o que talvez a gente não tivesse tão ligado é que dessa vez eles estão assim, esperando só virar o relógio da meia-noite para começar a cair nas ruas, viu? E não estou falando só de um, não. Aqui em Manaus, dos 7 candidatos a prefeito, pelo menos 4 deles têm atividades marcadas para essa madrugada, para daqui a pouquinho, daqui a 4 horas, vai, arredondando aqui. Tanto Davi Almeida, Marcelo Ramos, Roberto Cidade e Capitão Alberto Neto já marcaram adesivaços, né, aqueles atos ali de mobilização que devem tomar conta aí de vários locais da cidade hoje, viu? O prefeito Davi Almeida, candidato à reeleição, ele vai ter a sua movimentação ali na zona norte de Manaus, ali perto da Avenida das Flores, naquela região ali, vai estar começando a fazer a partir de 00:30. O Marcelo Ramos escolheu um horário curioso, né? Ele escolheu 00:13, né? Porque ele é do PT, obviamente, então ele já começa fazendo a divulgação do próprio número que ele vai poder concorrer nas eleições. A movimentação do Marcelo também é num lugar diferente, ali na Praça da Saudade, vai escolher o pessoal que está ali passando pelo centro de Manaus nessa madrugada aí de quinta para sexta para fazer esse tipo de mobilização. O candidato Roberto Cidade escolheu a Torquato Tapajós para fazer essa mobilização de adesivaço e o capitão Alberto Neto está praticamente nosso vizinho aqui, né? Ele vai fazer essa mobilização aqui na André Araújo, aqui no Clube dos Oficiais, já está, inclusive, essa estrutura sendo montada. Ele chamou a concentração para 11:30, mas começa a atividade de fato a partir de 00:01, assim como está previsto, né, como está permitido pela legislação eleitoral. Eu não sei como é que está a galera da Comissão de Fiscalização da Propaganda, né, como é que eles vão estar se posicionando, como é que eles armaram essa escala aí de viradão, porque uma coisa é certa, eles vão ter muito trabalho hoje. O pessoal resolveu cair nas ruas mais rápido do que a gente imaginava, né? Perder tempo para quê, Pra né? quê, né? Para quê perder tempo? Campanha mais curta agora, né? Mais curta e a pré-campanha já foi uma campanha, né? Agora a gente vai conhecer os números. Alguns a gente até conhece, que foram divulgados de forma antecipada, mas outros vão a partir de 00:01, né? Assim que está nas redes sociais. Pela lógica, não precisa nem virar um, né? Pode ser 00, estão... 10 segundos já foi. E já vai ser, né? Porque para começar esse horário já tem que estar tudo organizado para isso, né? Não perdem tempo, vão às ruas. Então, a partir de agora, você que nos acompanha vai ver movimentos nos sinais, nas rotatórias, panfletagem, os bandeiraços, os bebês sendo carregados. O pastelzinho na feira. O pastel na feira, aquele processo padrão. Pode nem falar em pastel, deu fome. Talvez não consiga ver de imediato essa parte, porque o que está permitido pela Justiça Eleitoral a partir dessa virada aqui de dia é a campanha. E essa campanha está aberta para a internet, tá? Então é nas ruas e na internet. O horário eleitoral gratuito, que não é gratuito, de rádio e televisão, só começa no dia 30, então tem mais um tempinho aí para eles começarem a preparar e aí, nesse caso, eles não vão poder antecipar, tem que ser no horário certinho, já determinado pela Justiça nas rádios e na televisão, mas as ruas, digamos que eles já foram há muito tempo, né? Não, total. Agora, sabe o que eu fiquei me perguntando, Adriane, quando eu vi... eu vou falar para vocês aqui uma coisa de bastidor. Obviamente, eu não coloquei aqui, né, as divulgações, as artes que eles prepararam, porque eu também não vou ficar fazendo propaganda da propaganda deles, né? Mas a Adriane foi a nossa curadora, né? Ela que estava recebendo aí, fazendo toda a seleção, chegou até no interior tem gente fazendo isso, né? Durante a madrugada. Mas eu fiquei me perguntando, político não faz nada silenciosamente, né? A gente sabe disso, que parece que barulho às vezes acha que converte em voto, eu não sei, né? Deve entender disso mais do que eu. Mas 00:30, 00:10, 00:15, eles podem acabar, ao invés de ganhar voto, perdendo voto se acordarem o pessoal nas ruas, né?
Vou ter que tomar cuidado, pelo menos, com a poluição sonora, né? Porque isso está permitido a campanha eleitoral, mas isso não permite que seja feito barulho, né? O Tony, né, o nosso editor, estava me ajudando ali, né? A gente pesquisando de um lado, pesquisando do outro para ver os horários, né? Eu vi que o Marcelo, inclusive, publicou 0h13, depois 0h01, na Praça da Saudade. Enfim, o centro da cidade, que é um lugar bem tenso. E quem vai adesivar o carro meia-noite não vai trabalhar amanhã de manhã, né? Não é possível. Certamente. Não é possível, não trabalhar cedo. Ou vai direto, né? Porque é um horário também um tanto quanto inoportuno, né? Mas uma oportunidade já de movimentar a cidade. Mas a gente sabe que vai ter muita gente que não vai estar lá exatamente porque quer, né? Porque sabe que tem que ir lá por alguma obrigação. Olha, vai para não ficar feio. A gente sabe como é que essas coisas acontecem, né, Adriane? Contamos com seu apoio, né? Por favor. Olha, agora a gente vai falar um pouquinho do interior do estado, uma situação que já era esperada, mas que agora se concretizou, né? O Ministério Público Eleitoral entrou com uma ação para impugnar o registro de candidatura do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Ele tenta retornar ali à prefeitura, né? A gente sabe que ao longo dos anos, por mais que ele não estivesse, sempre era alguém da família na prefeitura de Coari, agora ele quer reassumir esse posto. Nesse documento assinado pelo promotor eleitoral Bruno Escórcio Barros, o ex-prefeito ainda estaria inelegível até o mês de dezembro desse ano, não podendo, portanto, concorrer às eleições desse mês de outubro. A promotoria relembra que Adail Pinheiro foi condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão pelos crimes de exploração sexual e manutenção de casa de prostituição, isso há um bom tempo atrás, mas essa pena acabou sendo extinta por um indulto coletivo assinado pelo ex-presidente Michel Temer lá no final de 2016. O Ministério Público Eleitoral ele argumenta que, embora essa pena de restrição de liberdade de Adail tenha sido revogada, o decreto não cobre os efeitos secundários, como é o caso da inelegibilidade por 8 anos, né, que conta de 2016 e só terminaria no final desse ano, 22 de dezembro de 2024, o que, segundo o Ministério Público, faz com que ele não esteja habilitado a disputar as eleições municipais de 2024. A gente lembra que em março desse ano, o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, devolveu os direitos políticos de Adail. Né? Na época, ele havia sido condenado por conta de uma improbidade administrativa em 2020, mas ele acabou sendo beneficiado por mudanças ocorridas na lei e aí a defesa dele conseguiu reverter a condenação. Só que, mais uma vez, tanto o juiz, o Marcelo Pires Soares, quanto o procurador eleitoral, Rafael Rocha, ressaltaram que a inelegibilidade de Adail Pinheiro não havia sido extinta por conta dessa outra ação pendente na Justiça. Na prática, ele poderia se candidatar a prefeito, como de fato registrou a sua candidatura, mas pode ser julgado inelegível depois. Isso por conta disso que já era esperado, já sabia, já se tinha conhecimento de todos esses prazos, desde o começo era parte desse planejamento de candidatura, era como você ia fazer a defesa em relação a isso. Um argumento que pode ser utilizado é que ele só tomaria posse depois, quando tivesse acabado essa sua condição de inelegível, mas resta saber de que maneira o tribunal vai entender. A gente procurou a equipe ali do Adail Pinheiro, a equipe jurídica do Adail Pinheiro, mas eles acabaram publicando nas redes sociais uma nota e a gente vai colocar aqui na tela para você acompanhar, mas basicamente a defesa afirma que ele só vai se manifestar quando for de fato citado pela Justiça Eleitoral. Aqui ele ressalta, a equipe de Adail Pinheiro, o advogado Francisco Balieiro, que inclusive já foi deputado estadual também, ele ressalta que tem plena convicção de que não há qualquer decisão judicial ou administrativa que impeça a continuidade da candidatura de Adail Pinheiro. Então está aqui, essa é a nota encaminhada pela defesa do ex-prefeito de Coari. A gente lembra que ele teve um problema ali, uma confusão ali na sua convenção, mas acabou conseguindo realizá-la em tempo hábil. Agora enfrenta um adversário que já era conhecido, já era esperado da campanha dele que ele enfrentasse esse tipo de situação. Vamos ver de que maneira o TRE vai se posicionar. A princípio, o Ministério Público entende que uma coisa é uma coisa e outra coisa é Sim. outra coisa. Até porque a pena, o crime não deixou de existir. Quando há um indulto presidencial, é um perdão daquela dívida, um perdão, uma extinção daquela pena, mas não significa dizer que não aconteceu crime. Sim. E a gente está falando de crimes bem bárbaros.
Paralelo a isso, existe uma condenação pela lei da ficha limpa que o torna inelegível por ter uma condenação anterior. Então, é esse o entendimento do Ministério Público. Eu entendo que independente do presidente ter liberado, né, ter extinto e depois do TRE ter devolvido os direitos políticos, ainda há uma validade pela lei da ficha limpa ou da ficha suja. E aí é esse entendimento que está dando agora esse atrito. Claro que ele pode se candidatar, mas ele também pode ter esse registro de candidatura negado. É isso que está sendo avaliado nesse momento. É uma situação bem delicada, porque eu acredito que essa seria a única forma, né? Caso ele não possa ser candidato, ele se torne inelegível mais uma vez, de não ser o futuro prefeito da cidade, porque a família Pinheiro tem uma influência extremamente grande de toda aquela região ali do interior do Amazonas. Em Coari nem se fala. Hoje, o Cleiton é sobrinho? Cleiton é sobrinho. Sobrinho. Cleiton Pinheiro, que é o atual prefeito, é sobrinho. O filho é deputado federal, a filha deputada estadual. E o outro filho é o vice dele nessa campanha. É o vice e inclusive, a Maiara Pinheiro já foi eleita a deputada mais votada, né? Então, sim, é uma influência muito grande daquela região e na cidade de Coari, mesmo com uma condenação, não foi abalada, né? E aí, só para explicar para o pessoal que de repente não acompanha isso tão de perto, todo pedido de candidatura, seja do vereador mais desconhecido ao prefeito mais conhecido, passa por um julgamento, né? O candidato, ele se submete seus documentos, faz tudo aquilo que ele precisa fazer para formalizar a candidatura, mas todas as candidaturas passam por um julgamento. Nesse caso, o que a gente vai ter? Na hora que ele for avaliar o pedido de candidatura do Adael Pinheiro, vai ter uma manifestação já do Ministério Público Eleitoral dizendo, olha, esse cara aqui não pode por conta disso, disso e disso e disso. E aí, com base nisso, os juízes vão apreciar essa candidatura, vamos ver qual é o entendimento, né, como se fala na linguagem jurídica, vai prevalecer aí. E a Adael tenta ali surfar no prazo que está terminando, sim, né? Só 2 meses, a eleição vai acontecer no dia 6, Coari não é uma cidade que tem segundo turno, porque não tem mais de 200 mil eleitores, então a pena já seria extinta ali da inelegibilidade em dezembro, então está tentando, só faltam 2 meses... Vai que, porque da próxima oportunidade já seria só daqui a 4 anos para o Executivo Municipal. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.